Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 22, diz assim: Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia é o dia da volta do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós Te adoramos por essa reunião. Quero Te louvar por cada vida que entrou nesse culto de oração. Quero Te agradecer por cada pessoa que está aqui, ó Deus. Que a Tua palavra entre nos nossos corações e produza o fruto para o qual ela está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco através dessa reflexão, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o livro de Hebreus, que é esse livro que nós lemos, ele foi escrito para um grupo de pessoas muito específico. Eram judeus que tinham deixado o judaísmo para se tornar cristãos. Como eles deixaram o judaísmo para se tornar cristãos, eles estavam sofrendo uma grande perseguição. Eles sofriam perseguição da família, eles sofriam perseguição da sociedade, dos outros judeus, eles sofriam perseguição de tudo quanto é forma. E era perseguição rigorosa. Eles estavam correndo risco de morte. Quando eles aceitavam a Jesus naqueles dias, eles estavam correndo risco de serem mortos pelos seus próprios pais ou pelo seu próprio cônjuge, principalmente se fosse uma mulher que se convertesse ao cristianismo, ela passava a ser perseguida pelo próprio marido, né? E assim sucessivamente, um amigo entregava o outro. Uma situação muito, muito séria. E quem escreveu o livro de Hebreus, nós não sabemos quem é o autor. Muitos acham que foi Paulo, outros acham que foi Lucas, outros acham que foi Apolo, enfim. A pessoa que escreveu basicamente para dizer o seguinte: não desista, permaneça firme, fique na fé, porque você está seguindo a fé verdadeira. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí, ao longo do livro, o autor vai dar todas as evidências de que tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento se cumpriu em Jesus Cristo. Então ele está dizendo assim: vocês estão certos de seguir a Jesus Cristo, permaneçam firmes. E aqui no capítulo 10, ele diz assim, a partir do versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Qual é a nossa esperança, queridos? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele prometeu que vai voltar. Ele prometeu: na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês e depois eu vou vir buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então o autor está dizendo aqui, retenham firmes essa confissão. Não abandonem a fé de vocês, ainda que venham as perseguições.
e no nosso caso, graças a Deus, levanta a mão para cima, graças a Deus, não é perseguição, mas é uma pandemia, é um desemprego, é uma crise financeira, é uma crise política aí no governo de São Paulo, ou no país de um modo geral, o país muito dividido. São crises, mas diante dessa crise, querido, não desista da sua confissão, não desista da sua fé. Versículo 24 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu tenho que olhar para Carla e eu tenho que falar: Carla, não desanime, fica firme, Carla. Eu tenho que estimular, Carla, a praticar as boas obras, a oração, o jejum, a leitura bíblica, o louvor, a Paloma. Paloma, fica firme, não desista. Eu tenho que estimular a Dona Gisa, estimular a Camila. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje com essa palavra. Eu quero estimular você. Eu quero que você me estimule. Eu quero que você me incentive. Eu quero que você ore por mim, porque eu sou humano. Como aquela música da Bruna Carla, né? Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Então, o versículo 24 é isso. Nós temos que nos estimular, nós temos que nos ajudar, nós temos que nos fortalecer um ao outro. E o versículo 25 é o último versículo, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Gente, desde aquela época, havia pessoas que não aguentavam a pressão. Não aguentavam a pressão da perseguição e acabavam abandonando a fé. Eles abandonavam a congregação, eles deixavam, a fé e voltavam para o judaísmo. Tamanha era a perseguição. Mas essa palavra para nós hoje qual é? Cláudia, não desista. Fábio, não desista. Iraci, não desista. Anderson, não deixe a congregação. E aqui, irmãos, eu não quero falar da nossa congregação em particular. Eu gostaria de ter um pouco mais uma amplitude e dizer assim: não desista do evangelho. Não desista de Jesus Cristo, não desista dessa comunhão, desse amor que nós temos uns pelos outros. Porque, queridos, para mim, Dalton Filho, o fato de algumas pessoas terem saído do nosso meio, inclusive líderes, pessoas que a gente achava que iam florescer, iam brilhar, iam dar muitos frutos, saíram por opção delas e a gente abençoa, não tem problema nenhum. Mas o fato é, essas pessoas que ficaram conosco, eu tenho hoje uma estima, um carinho muito maior que eu já tinha antes. Vocês estão entendendo? É lógico. Vocês ficaram. Então, poxa, é um amor, é um carinho, é uma dedicação, tem uma palavra, é uma cumplicidade, ai, meu pai, me faltou a palavra aqui, é uma admiração diferente, maior. Então, no 25, não deixando a congregação como é costume de alguns, ou seja, antes de deixar de abandonar a congregação por causa de seja lá o que for, seja enchente ou seja mudança de liderança, eu não sei, cada um tem um motivo e eu não tô, gente, que Deus abençoe, cada um sabe de si, cada um tem um motivo para sair. Mas aqui diz assim, antes de sair ou ao invés de sair, admoestando-nos uns aos outros, ou seja, exortando. É como quem diz assim, o que é admoestar ou exortar? Ô Dalton,
Você tá meio borocochô. Vamos lá, vamos orar, rapaz. Levanta. Não, vem cá, vamos fazer um louvor aqui. Deixa eu pôr a mão na sua cabeça. Vamos orar junto. Fábio, você tá fraco? Não, pera aí. Por que você tá fraco? Vamos tomar um café, vamos conversar. Eu vou te admoestar. Aí você vai olhar para mim, pastor, você tá meio, tá esquisito. Rapaz, não, pastor, vamos orar, vamos junto, vamos se fortalecer. Estamos no mesmo barco, estamos na mesma pegada, vamos... Vocês estão entendendo? Isso é exortar, isso é admoestar. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Por que o autor disse isso? Tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque a volta de Jesus, quanto mais próximo a volta de Jesus vai ficando, mais difícil, mais pesado vai ser a nossa caminhada. Ele falou que vai ter terremoto, ele falou que vai ter fome, ele falou que vai ter peste. E tudo isso a gente está vendo nos nossos dias. Então, querido, pode ser, eu não quero ser aqui um profeta do Apocalipse, não é isso. Mas pode ser que as coisas piorem. Se piorarem, eu preciso que você me admoeste, eu preciso que você me exorte, você precisa que eu te exorte. A dona Gisa precisa orar pela Carla, a Carla vai orar pela Paloma, a Paloma vai orar pela Cláudia, a Cláudia vai orar pela Iraci, a Iraci vai orar pela Camila, a Camila vai orar pelo Dalton, Dalton vai orar pelo Anderson, Anderson vai orar pelo Fábio, Fábio vai orar pela Roberta, e assim, como se fosse uma teia, né? A gente está unido, a gente está junto, a gente está nesse mesmo propósito. Amém, querido? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Então agora eu gostaria de orar e eu gostaria que você relesse esse texto. Hebreus capítulo 10, do versículo 23 ao versículo 25. Que você medite nesse texto em nome do Senhor Jesus.